Olá, pessoal! Eu sou a professora Rosane Ribeiro e hoje nós vamos estar tratando do tema substâncias puras e misturas. Um dos principais objetos de estudo da química é a matéria. Lembrando a vocês que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A matéria, ela pode ser encontrada na natureza sob duas formas, como substância pura ou como mistura. As substâncias puras e as misturas, elas podem se subdividir em novas classificações. No meu quadro aqui, eu tenho uma representação dessas subdivisões. Observe, a matéria ela pode ser encontrada como substância pura ou como mistura, e as substâncias puras elas podem se subdividir em simples ou compostas. Já as misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Agora a gente vai estar estudando cada uma dessas subdivisões. Mas primeiro, é preciso entender o que é uma substância pura. Substância pura é aquela formada de apenas um constituinte, seja ele átomo, molécula ou fórmula unitária. Elas apresentam ponto de fusão e ponto de ebulição constantes e uma densidade bem definida. Aqui no meu exemplo, eu tenho a água destilada como uma substância pura. Ela apresenta ponto de fusão a 0 graus Celsius, ponto de ebulição a 100 graus Celsius e a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. A água destilada apresenta na sua composição apenas moléculas de H2O. Por isso ela é uma substância pura. E vale ressaltar que a água potável, que é essa água que a gente consome, não é uma substância pura. É uma mistura das moléculas da água com sais minerais e gases. Substâncias simples são aquelas que apresentam átomos de um único elemento químico na sua composição. Então, toda substância química, ela apresenta na sua composição apenas átomos de um único elemento químico. Aqui no meu exemplo, eu tenho 4 substâncias simples. O gás hélio, o gás oxigênio, o gás ozônio e o fósforo. Cada bolinha dessa representa um átomo. E as cores são para indicar os elementos químicos. Então, cada cor representa um elemento químico diferente. Então, aqui eu tenho o elemento químico hélio, aqui eu tenho o elemento químico oxigênio, aqui também eu tenho o elemento químico oxigênio e aqui eu tenho o elemento químico fósforo. Quando você junta átomos desse elemento químico hélio, você forma a substância hélio, que é o gás hélio. Quando você junta 2 átomos do elemento químico oxigênio, você forma a molécula da substância química gás oxigênio. As substâncias compostas são aquelas formadas de átomos de elementos químicos diferentes. Então, aqui no meu exemplo, eu tenho 6 substâncias compostas. Observe que, aqui no exemplo da água, nós temos átomos, 2 átomos da mesma coloração, indicando que são o mesmo elemento químico, e um átomo de coloração diferente, indicando um outro elemento químico. Então, a molécula da água ela é formada de átomos de 2 elementos químicos diferentes. O hidrogênio, representado aqui em cinza, e o oxigênio, representado em azul. As misturas são formadas da união de substâncias químicas diferentes. As misturas elas apresentam densidade fixa e ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Uma mistura homogênea, também chamada de solução verdadeira, ela apresenta apenas uma fase. Ou seja, quando você observa uma mistura homogênea, você não consegue distinguir quais são as substâncias envolvidas na solução. Aqui no meu exemplo, eu tenho 2 substâncias, que são a água e o sal. Juntas, elas formam uma mistura homogênea, água mais sal. Observe que visualmente você não consegue distinguir qual é a substância água e qual é a substância sal na minha solução.
Uma observação que eu quero fazer é que as misturas homogêneas, elas precisam ter uma fase mesmo com o auxílio do microscópio. Ou seja, ainda que você observe essa mistura no microscópio, você não vai conseguir distinguir quais são as substâncias envolvidas na solução. O leite e o sangue são exemplos de falsas misturas homogêneas. Porque quando você coloca o leite ou o sangue ao microscópio, você consegue distinguir as substâncias que estão envolvidas ali naquela mistura. Então aqui é o exemplo que eu dei do leite e do sangue. Observe que com o auxílio do microscópio você consegue distinguir as substâncias envolvidas. As misturas heterogêneas são aquelas que apresentam mais de uma fase. Então, você consegue visualmente distinguir quais são as substâncias envolvidas na mistura. Aqui eu tenho um exemplo de duas misturas heterogêneas. Nesse primeiro exemplo aqui eu tenho a água e a areia. São duas substâncias, a água e a areia, formando uma mistura de duas fases, também chamada de bifásica. E aqui eu tenho o óleo, a água e a areia, formando uma mistura heterogênea de três fases, trifásica. Quando você tem mais de três constituintes na mistura, você tem uma mistura polifásica. Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.